Bem-vindo a mais um episódio Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é minha esposa, a dona Rebeca. Estamos contentes que vocês estão conosco mais uma vez. Nós, última vez, estávamos falando sobre alguns dos perigos de um recém-nascido, né? E o que ela traz para as nossas vidas. Muitas vezes, se nós não temos cautela, ela vai prejudicar o nosso andar com Deus e também prejudicar a comunhão e o relacionamento que nós temos um com o outro. E temos que ter cuidado com isso, temos que ter a ciência que isso acontece muitas vezes e saber como a gente vai ter vitória nessas áreas. Nós vamos continuar um pouquinho sobre isso também hoje e depois entrar em alguns outros perigos, algumas coisas que nós precisamos entender. Mas antes disso, deixa eu ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios 14, 40, a Bíblia diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus, quando ele explicou como construir o templo, como construir o tabernáculo, quando ele explicou para os levitas, os sacerdotes, como eles eram para fazer as coisas, Deus era sempre muito detalhado e bem estruturado. E Deus tem uma forma específica que Ele quer que as coisas sejam feitas. E o mais que nós nos estruturamos, o mais fácil que muitas coisas se tornam. Você vê uma pessoa bem-sucedida, e ela vai ser uma pessoa que é estruturada, uma pessoa que tem uma agenda, uma pessoa que não faz as coisas por acaso, mas tem uma ordem, tem um cronograma, tem um plano atrás do que eles estão fazendo. E também, nós quando somos pais e quando temos nossos filhos, não vai ser por acaso que eles se tornam, não vai ser por acaso que eles se criam por si próprios. Nós temos que ter uma estrutura, temos que ter um planejamento, temos que ter uma ideia, o fim que a gente está tentando alcançar, né? Mas também ter um plano de como alcançar aquele fim. E quando você recebe ou quando você traz o seu primeiro nenê para casa, se você nunca teve aconselhamento, você nunca teve ajuda, as coisas acabam complicando, vamos dizer. É importante quando você tem um novo neném em casa e para o resto da vida e para você também de ter a dia planejada. Nós vimos está fazendo isso em junho de 2021 e nós em 2021 e nós já está passando por 1 ano e meio dessa pandemia. Eu não sei quando você vai ouvir isso, mas por 1 ano e meio quase não teve escola, não teve nada e nós estamos notando tantas crianças que estão completamente fora de estrutura. Isso acontece com o neném sem pandemia. Você chega com esse neném em casa e muitas vezes as mães não têm a mínima ideia como planejar a dia. E esse é super importante. Nós vamos falar sobre essa ideia de planejamento hoje. Quando você tem um neném chegando em casa, algumas coisas que você deve saber nenês vai mamar do começo 2 em 2 horas. Esse não vai continuar no resto da vida, gente. Eu literalmente conheci uma mãe que estava forçando os filhos de 1, 2 anos de comer 2 em 2 horas. Eu falei, que coisa aí, para com isso. E os filhos foram gordos. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, mas o médico falou 2 em 2 horas. Não, 2 em 2 horas, quando eles começam, eles vão mudar isso na frente, ok? Para vocês saber. Mas, por causa disso e por causa do fato que eles têm horas de soneca, você precisa ser ciente desse, ok? Não é aviso
de sair para shopping, para médico, essas coisas durante as horas de soneca. Agora, eu entendi, da médico, eles não quase nunca dar opção para nós. Então, às vezes, nós não temos escolha, mas o supermercado, o shopping, passeio, você tem escolha. Então, na hora de soneca, não é boa ideia de sair da casa. Fique em casa e deixe eles tomar soneca. E eu estou vendo que muitos pais não têm mínima ideia dos horários, quando colocar. Olha, a criança pequena precisa muito sono, ok? Seu filho de nascimento, e realmente até eles estar na colegial, eles devem ficar na cama mais novo, mais cedo, ok? Não deixe uma criança de 2, 3 anos de idade escolher que eles vai ficar acordado até 2 horas de madrugada. Essa não é uma opção. Você é adulto, para com isso. Eles precisam desse sono. Então, eles devem ficar na cama. Se eles estão pequenininhos, novinho, até 4, 5 anos de idade, 8:30. Você já me ouviu, 8:30. E isso significa que você mesmo precisa mudar sua vida. Não assistindo televisão, não no shopping, não no restaurante até meia-noite. Para com isso, você é o pai agora. 8:30. Agora, quando eles têm 5, 6, 7 anos de idade, pode mudar para 9:30. Mas 9:30 deve ser o resto da vida. A ciência tem nos mostrado que os melhores horas de sono é das 9 horas da noite às 21 horas até as 5 da madrugada. Então, esse tempo é quando o nosso corpo aproveita melhor o nosso tempo na cama. O mais que nós cortamos, o mais tarde que nós vamos para a cama, depois das 9, o menos descanso que nós estamos dando para o nosso corpo, mesmo que nós dormimos os mesmos horários, o mesmo tanto de horas. Então, Deus tem nos colocado, Deus tem nos dado, Ele sabe o que faz, Ele sabe os melhores horários para a gente. Ele já fez o pôr do sol, Ele faz o levantamento do sol. E nós também devemos aprender a seguir um pouco melhor o sistema dele, né? Mas nós como pais, nós temos que estudar, nós temos que analisar, nós temos que ver e montar um sistema, montar um esquema, montar um tipo de agenda para facilitar para a mãe, para facilitar para o pai, mas também para o melhor proveito da criança. Nós, como jovens, como crianças, nós não queremos ir para a cama, né? Você vê as crianças estão morrendo de sono, mas não querem ir para a cama. Ele está correndo para ficar acordado. Tá com tanto sono que está chorando, mas a gente deixa ele ficar acordado. E como pais, infelizmente, nós deixamos os filhos fazer o que eles querem fazer e nós estamos piorando a situação para a criança. Nós estamos fazendo com que a saúde da criança não é tão boa. E ele indo para a cama às 9 horas, 8:30, 9:30 no máximo, é uma coisa que vai ajudar ele e também você. Pais também não concordam que vocês ficam acordados até meia-noite, 1 da madrugada. O mais tarde que fica, o mais escuro que fica, o mais que nós somos tentados de fazer qualquer tipo de coisa. E também o nosso corpo também aproveita melhor o sono quando nós dormimos das 9 às 5 horas da manhã. Então esses horários é o ideal. Eu sei que o sistema de hoje, eu sei que a cronograma que o mundo tem nos entregue, né, faz com que isso muitas vezes é complicado e difícil. Nossa igreja começa às 8 horas da noite, então na quinta-feira nós não terminamos até depois das 9, né? Então não vai dar aí para eu ir para a cama às 9:30 como seria melhor para o meu corpo. Então nós somos flexíveis, obviamente, para certas coisas, mas temos que ter uma estrutura, temos que desenvolver uma estrutura, e essa estrutura vai nos ajudar a fazer mais coisas, vai nos ajudar como pais a poder
ter uma vida mais sucedida. A maior causa que as pessoas não conseguem fazer tudo que eles precisam fazer é porque eles não estão estruturados, porque eles não têm uma ideia. Começam a fazer uma coisa aqui, a mente traz para o pensamento outra coisa, começa a fazer aquilo e fica pulando de cá para lá. E esse tipo de trabalho, esse tipo de estrutura faz com que nós não conseguimos fazer tudo que nós poderíamos fazer se nós fôssemos mais organizados. Então, entendendo que organização já vai nos ajudar, nós temos que assentar com o pai, a mãe, temos que analisar, ver o tempo que leva para a gente fazer certas coisas. Eu vejo com frequência, né, pessoas sempre chegando atrasadas para a igreja. Por quê? É cultura brasileira. Que cultura brasileira é o quê? Você vai para um campo, você vai assistir um jogo, você está lá cedo. Você vai para o trabalho, você está lá cedo. Mas você vai para a igreja, você está atrasado. Não é cultura brasileira. É o que nós nós temos a prioridades nas nossas vidas. Sim. E para chegar no horário na igreja, não é planejar chegar na igreja no tempo que ele começa. É nos dar sempre uma folga ali. Vai começar às 10 horas, vamos dizer, 10 horas da manhã. Planeja chegar no máximo às 9h45. Aí, tendo qualquer complicação, qualquer dificuldade, você ainda chega a tempo. Mas tudo isso acontece quando nós aprendemos a estruturar. E planejar e colocar um cronograma ali nas nossas vidas. A criança, obviamente, vai estar acordando, no começo vai estar acordando 2 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 6 horas da manhã. Então você vai estar acordando já bem cansado. Vai estar levantando da manhã às 6 horas para dar comida para aquela criança. E você não vai estar bem descansada. Então o seu dia já está começando difícil. E se você não tem um plano, se você não tem, eu preciso fazer isso nesse tempo e tudo mais, você vai piorar as coisas para si mesmo. Também para a criança, entendendo a estrutura da criança, entendendo o que é melhor para a saúde dela, o que é melhor para emocional dela e principalmente o que é melhor espiritualmente para ela. Nós podemos colocar em ordem, desenvolver um sistema, desenvolver um cronograma e também entender que temos que ter um pouco de flexibilidade. Isso também nos ajuda. Obviamente, queremos colocar a criança para a cama às 8h30. Tudo bem, concordo, devemos. Domingo à noite e quinta-feira, ou quarta-feira, dependendo da sua igreja, você vai mudar, vai ser flexível. Porque a prioridade é Deus, a prioridade é as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Então não vai começar a faltar a igreja porque você quer colocar a sua criança para a cama às 8h30. Não tenho muita preocupação aqui no Brasil que vocês não vão fazer isso mesmo. Mas, pelo menos indo para a igreja deveria ser uma coisa que a gente aumentasse. Sim. Como eu estava dizendo, quando você coloca, o mais cedo que você coloca e o mais tempo que seu filho ganha em sono, você vai notar que eles vão fazer melhor na escola, eles vão obedecer mais rápido, eles vão ter uma atitude melhor. Por que nós temos crianças tão choroso aqui no Brasil? Choroso demais. Às vezes eu queria gritar mesmo por causa de todas as crianças do meu vizinhos. E eu queria... Cala a boca, eu não aguento mais. Por quê? Porque nós não temos controle dos horários deles. Esse também inclui... no horário de comida. Quando eles são recém-nascidos, tá bom, eles estão mamando. Eles mamam cada 2 horas, se aumentar até 2, 3 e 4 horas. E depois disso você começa a dar comida e diminuir o tempo de mama até 1 vez por dia. E finalmente, com 2 anos de idade máximo, você corta isso e eles estão comendo comida normal. Quando ele chega ao ponto que ele está comendo comida normal, no horário de refeição, todo mundo senta e come. Não deixe eles correr para lá, para cá, comendo o que eles quiserem, quando eles quiserem. Não.
eles comem o que você está comendo. Arroz, feijão, carne, tá bom. Eles comem arroz, feijão, carne. Muito problema que nós estamos vendo aqui agora no Brasil é crianças gordos. Gente, esse não é saudável. Nós vai ter uma geração super doente na frente. Por quê? As pais não controlam a comida. Controle a comida dessas crianças. É bom para a saúde deles. Essa é parte da sua dia, ok? E quando você tem um nenenzinho, um novinho, você não precisa ter esse neném na sua braço o dia inteiro. Eles precisam tempo a sós. No chão. No chão, aqui eu sei, no chão é frio. Então, na cama deles, não sua, cama deles, ok? Brinquedos que eles podem olhar. Esse é importante para crianças, de não sempre ficar no colo. Porque nós estamos também está treinando crianças de ser super rebeldes quando eles têm 2, 3 anos de idade. Porque nós nunca ensinava eles de brincar sozinho, de gastar tempo sozinho sem você. Quanta mãe está na cozinha tentando de fazer jantar e a criança de 2, 3 anos, mamãe, me pega, mamãe, para filho, eu estou para filho. E essa irritação que está com, e você passa qualquer apartamento, você fica na sua casa, na janela ouvindo, você pode ouvir isso na vizinhança inteira. Por quê? Porque de neném eles foi treinado de mamãe no braço o tempo inteiro e o mãe não tem liberdade nenhuma. Isso é ridículo, gente. Coloca o neném no berço dele, força ele de ter tempo planejado. Que esse é tempo, cada dia que meu neném vai aprender de ficar sozinho. Sim, você está por perto. Os apartamentos são pequenos. Nós já falou, eles são pequenos. As casas são pequenas. Ninguém é tão longe. Você pode ouvir se ele tem necessidade. Mas deixa por tempos planejados que seu filho não está no seu braço. E esse é o horário de tempo de barriga, o que nós chamamos em inglês, tummy time. Então, tempo sozinho de brincar. Pega um cobertor, coloca no chão, coloca a criança ali, deixa ele aprender a brincar sozinho, coloca os brinquedos com ele. Mas o cronograma é você que estabelece, não ele, não a criança. A criança chorando vai sempre chorar. E você vai ter que aprender a discernir se é um choro de fome, se é um choro de dor de barriga, se é um choro de sono ou se é um choro de rebelião. E assim eles começam isso desde que nasceram. A Bíblia nos ensina que eles saem da barriga mentindo. E essa mentira não é com palavras, essa mentira é com choro. É o choro. Então, você, como pai, como mãe, tem que decidir, tá bom, o meu filho vai ter tanto tempo a sós, o meu filho vai ter tanto tempo eu lendo para eles, o meu filho vai ter isso, o meu filho vai ter aquilo, vai comer nesses horários que eu determinar e vai ir para a cama nesses horários que eu já determinei. E você coloca, você estabelece, você vê ali, ele precisa acordar a certa hora para a gente chegar na igreja, 10 horas da manhã, então você acorda ele e força ele a acordar e vamos para a igreja. E nesse não é opção, não é opção, você vai para a igreja, ponto final. Prioridade deve ser as coisas de Deus, e se você vai forçar ele para a escola futuramente, espero que você faça com que seu filho aprenda, porque é que você não está forçando. Nós falamos forçando, né? Pensamos que é uma coisa ruim. Por que você não está forçando ele para a igreja? E devemos forçá-los, se você quer usar essa palavra, não tem problema com ela. Use, mas force, leve a sua criança para a igreja do começo, desde que ele nasceu. Graças a Deus que eu nasci e já estava na igreja no próximo, eu creio que no próximo culto, talvez não no próximo culto, mas logo eu já estava na igreja e nunca mais saí. De imediato não foi minha opção. Eu não tinha opção com 1 mês de idade se eu ia para a igreja ou não. Eu não tinha opção com 16 anos de idade se eu ia para a igreja ou não. Eu não tinha opção com 17 anos de idade. Só comecei a ter opção própria quando eu saí da casa. Aí sim eu tinha opção própria, mas aí já fui educado, já tinha
estabelecido, os meus próprios padrões para a igreja. Então, nós precisamos desenvolver uma estrutura e busque conselho, mas pegue uma estrutura onde que você vai estar ajudando o seu filho e vai estar também ajudando a você a ter um sossego em casa, tempo para fazer as coisas que é necessário, o mais estabelecido que você está, o mais planejado, o mais que você vai conseguir fazer e o mais que nós vamos preparar o nosso filho para o futuro dele. Nosso tempo já acabou, mas espero que vocês desfrutaram um pouquinho. Volte conosco a próxima vez para Edificando Famílias na Fé. Deus abençoe.